Olá, meninas e meninos! Para quem não me conhece ainda, sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos bem-vindos. Já aproveita para se inscrever no canal, não vai pagar nada por isso. Para quem já é inscrito, não se esqueçam de curtir e ativar o sininho para vocês receberem as notificações das postagens dos meus vídeos por aqui. É muito importante ativar o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades aqui do canal. E olha só o que temos hoje. Mais uma fofurice de amigurumi. Olha só, gente, que linda. É uma ursinha que se transforma em buquê. Tem a mesma proposta da boneca buquê, que faz muito sucesso aqui no canal. Para quem não viu ainda, eu vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição do vídeo também. Vale a pena vocês conferirem, é uma aula bem linda. E essa ursinha, gente, deixa eu virar aqui, ó, deixa eu mostrar os detalhes para vocês. Ela tá segurando um coraçãozinho, olha que fofo. Tem um rostinho bem meigo, bem angelical, e ela se transforma em um buquê. Apliquei esse coração aqui no cabo para dar um diferencial na peça e ficou assim. É uma ótima sugestão para o Dia dos Namorados Apaixonados. Olha que presente maravilhoso. Nada impede também de você estar presenteando outra pessoa, sua mãe, uma criança. Você pode estar trocando as cores. Usem a imaginação e a criatividade. Nossa reflexão de hoje está lá no livro de Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é essa a mensagem de hoje para nós. Bora lá então para o nosso tutorial. Vamos começar pela cabeça. Faço um anel mágico. Faço uma correntinha para prender o anel, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Lembrando que eu estou utilizando a agulha 2.2, tá? É a agulha que eu melhor me adapto. Prefiro usar uma agulha menor para que o ponto fique mais justinho. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Faço aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento, no seguinte um ponto baixo, no seguinte um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Para adiantar o vídeo, eu vou falar a sequência das carreiras com aumentos. Então, terminamos a terceira carreira com 18 pontos. Vamos iniciar a quarta carreira, que vai ser 2 pontos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 24 pontos. Então, a gente repete essa sequência por toda a volta. Quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 30 pontos. Sexta carreira, 4 pontos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 36 pontos. Sétima carreira, 5 pontos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 42 pontos. Oitava carreira,
6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 48 pontos. Nona carreira, 7 pontos e um aumento por toda a volta. Vai totalizar 54 pontos. Décima carreira, 8 pontos baixos e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta, vai totalizar 60 pontos. 11ª carreira, 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, vai totalizar 66 pontos. Eu vou adiantar todas essas carreiras e volto com vocês. Finalizei a carreira 11 com 66 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer carreiras de repetições. Vamos fazer da carreira 12 até a carreira 20, ponto sobre ponto. Vão ser 9 carreiras de ponto sobre ponto, 66 pontos em cada carreira. Vou adiantar e volto com vocês. Finalizei a carreira 20, fiz 9 carreiras de ponto sobre ponto, 66 pontos em cada carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nas próximas carreiras, vamos fazer diminuições. Então, já fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Faço uma diminuição. Repito essa sequência por toda a volta. 9 pontos baixos e uma diminuição. E nas próximas carreiras, a gente vai fazer assim, ó. Na carreira 21, né, que começamos a fazer 9 pontos baixos e uma diminuição, vamos fazer isso por toda a volta, ela vai terminar com 60 pontos. Carreira 22, 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai terminar com 54 pontos. Carreira 23, 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai terminar com 48 pontos baixos. Carreira 24, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai terminar com 42 pontos baixos. Carreira 25, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 36 pontos baixos. Carreira 26, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai terminar com 30 pontos baixos. Carreira 27, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, vai finalizar com 24 pontos baixos. Lembrando que conforme a gente vai diminuindo a cabeça, a gente vai colocando enchimento. Eu não vou colocar olhinhos com trava, eu vou bordar no final já com a cabecinha cheia, tá? Então, ó, continuando. Carreira 28, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 18 pontos baixos. Voltando aqui com vocês, eu parei aqui na carreira 24 e vou colocar um pouquinho de enchimento, que eu esqueci de falar um detalhe com vocês. Venho preenchendo, colocando a fibra assim, ó, nas laterais e deixando um buraquinho aqui no meio, pra gente colocar depois o refil de cola quente. A gente vem assentando assim nas laterais. Porque, na verdade, o refil de cola vai pegar até na ponta do buquê, tá? Então, ele vai vir lá da ponta do buquê até o final aqui da cabeça. Vou voltar para a confecção e depois eu encho um pouquinho mais. Finalizei a carreira 28 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio.
E agora a gente vai fazer as orelhinhas. Venho com o mesmo tom, o mesmo fio que fizemos a cabeça, faço um anel mágico. Fiz uma correntinha para prender o anel, faço 6 pontos baixos aqui dentro. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Faço aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base, até o final da carreira. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 5 e 6 pontos sobre ponto, 24 pontos baixos. Vão ser 2 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 6, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Faço 2 pontos baixos, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 7 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para a gente estar costurando na cabeça. Agora, eu faço outra orelha igual a essa. Já com as 2 orelhinhas prontas, uma eu já fechei aqui com agulha de tapeçaria, e agora eu vou fechar a outra com vocês. E agora, eu já fiz as marcações aqui na cabeça, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Coloquei um alfinete. Da mesma forma do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E começo a costurar a partir do alfinete. Eu não vou costurar aqui com vocês porque é difícil manusear e ficar numa posição legal para que vocês vejam no vídeo, tá? Mas é simples, é uma costura na cabeça, uma costura na orelhinha. Eu costuro aqui na parte da frente e depois aqui na parte de trás também. Ó, reparem que eu costurei dos 2 lados, ó, desse e desse, tá? Ó, fica bem costuradinho. Então, é um ponto
na cabeça, um ponto na orelhinha. Não tem erro, tá, gente? É bem fácil. É só ir fazendo com bastante paciência que fica bem certinho. Agora, eu vou arrematar. Ó. Jogo esse fio pra dentro da cabeça e corto bem rentinho. E agora, para fazer o focinho, eu vou utilizar o mesmo tom da cabeça, tá? Faço um anel mágico, faço uma correntinha e faço 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, faço ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo no mesmo espaço, fazendo aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. E sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. Eu vou seguir essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, eu faço a carreira 5 e 6 pontos sobre ponto, 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 6 com 24 pontos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para costura. E agora eu vou fazer o bordado do narizinho aqui no meio. Coloquei um pedaço de fio marrom na agulha de tapeçaria, introduzo a agulha aqui no meio, de dentro para fora. Deixo um pedaço de fio pro arremate e conto 1, 2, 3 carreiras. E conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Introduzo a agulha no meio. Sai um ponto depois. Introduzo no meio novamente. Eu vou preenchendo até cobrir todos esses espacinhos aqui. Passo esse fio pra cá. Faço algumas voltinhas para cobrir esse espaço aqui, ó. Ficou desse jeito. Agora, eu introduzo a agulha bem no meiozinho. Conto 1, 2 pontos.
Procurar deixar o mais retinho possível. Conto 1, 2, 3. Saio com a agulha. Introduzo no meio, novamente. Conto 1, 2, 3. Introduzo no meio, de novo. E arremato o fio aqui por trás. Posicionei o focinho bem no meio aqui do rostinho e contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª carreira, eu posicionei o focinho. Coloquei 2 alfinetes para que não saia do lugar e venho dando pontinhos. Um ponto no focinho, um ponto no rostinho. Um ponto no focinho, um no rostinho. Por toda a volta. Quando estiver chegando quase no finalzinho, eu vou dar uma paradinha pra gente estar colocando um pouquinho de enchimento. Aí eu volto com vocês pra gente estar colocando juntos. Chegando quase no finalzinho da costura, deixei uma pequena abertura pra gente estar colocando o enchimento. Vou colocar com auxílio da pinça. Agora eu vou terminar de fechar. Introduzo a agulha saindo em um dos alfinetes. Deixo uma ponta de fio para o arremate. Introduzo no outro alfinete. Passo mais uma vez, já saio do outro lado para fazer o outro olho. Saio lá no alfinete. Da mesma forma. Vou fazer uns cílios bem delicadinho. Já vou lá pro outro olho. Bem singelo, mas só pra ficar com detalhe a mais.
agora eu vou colocar uma corzinha no rostinho da nossa ursinha. Vou estar utilizando tinta para tecido na cor rosa chá. Eu amo essa cor, tô sempre utilizando aqui nas minhas aulas. Eu coloquei papel toalha pra gente estar tirando o excesso. E vem bem aqui, ó, do lado do focinho, abaixo do olho. Faço movimentos circulares. E agora, nós vamos começar a fazer o corpinho da nossa ursinha. Vou utilizar esse tom de rosa. Esse rosa é o Doçura. Eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do vídeo, tá? Com as referências das cores, tudo direitinho. Faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate. Faço um ponto baixo. Trago esse fio pra frente, pra gente ir prendendo ele. E faço ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, essa é a carreira 29. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No seguinte, faço um aumento. Faço 2 pontos baixos e um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 30 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 31 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 32 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos,
um em cada ponto de base. No próximo, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 33 com 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 6 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 34 com 48 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. Finalizei a carreira 35 com 48 pontos baixos também, fizemos ponto sobre ponto, tiro o marcador. Agora, a gente vai trabalhar as alcinhas de trás. Então, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E faço ponto sobre ponto, trabalhando somente nas alcinhas de trás. Essas alcinhas da frente, nós vamos utilizar para fazer a saia. Finalizei a carreira 36 com 48 pontos, pegando somente as alcinhas de trás. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Agora, eu venho com esse tom, é o macadâmia. Faço uma laçada na agulha, venho na parte do arremate, faço um ponto baixo, trago o fio para frente pra gente já ir prendendo. Faço ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. Finalizei a carreira 37 com 48 pontos. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E a gente trabalha ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. As alcinhas da frente também vão servir para fazer outra saia. O tom rosa doçura, que deixamos as alcinhas da frente, nós vamos fazer a saia, que na verdade vai ser o vestidinho, né, da nossa ursinha. Vai fazer parte do vestido. E nessa cor, a parte que vai fazer o papel de buquê, tá? Então, depois a gente vai trabalhar nessas alcinhas para estar confeccionando o buquê. Então, a gente vem seguindo, fazendo ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 38, ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Agora, pegando alcinhas normais. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Vou seguir essa sequência por toda a volta, 6 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 39 com 42 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 40 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador,
faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 41 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 42 com 24 pontos baixos. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçadinha. E vou colocar enchimento. Vou colocar o refil de cola, pegando bem aqui no final da cabeça, tá? Depois eu vou cortar esse refil do tamanho certinho do cabo do buquê. A gente vem preenchendo em volta do refil. Já tá bem preenchido. Retiro o refil de cola, depois a gente volta com ele, é só para não atrapalhar na confecção. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. No seguinte, uma diminuição. 1, 2 pontos. No seguinte, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 43 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 44 com 18 pontos também, ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida, faço uma diminuição. Em seguida, um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 45 com 12 pontos baixos. Vou puxar um pouquinho minha laçadinha e vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Vou ver onde que tá faltando. Volto com o bastão de cola, que aí a gente vai preencher bem certinho. Retiro o bastão para facilitar na confecção. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta com ele para ficar definitivo. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 46 até 54 ponto sobre ponto, 12 pontos baixos em cada carreira, tá? Vai totalizar 9 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou adiantar e volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho da carreira 54, fiz 9 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou puxar a laçadinha. Coloco o refil de cola. Até chegar aqui, ó, no finalzinho da cabeça. E agora, eu vou cortar aqui do tamanho bem certinho, pra gente tá fazendo o fechamento. Então, cortei do tamanho aqui da ponta da cabeça até o finalzinho do cabo. Deixa eu retirar pra medir pra vocês. R$ 13,5 centímetros, tá?
Ó, aperto bem. Tiro o marcador. E agora a gente vai fazer a última carreira. Já começo com uma diminuição. Coloco o marcador. Vamos fazer diminuições em todos os pontos. Então, vamos fazer 6 diminuições no total. Já fiz uma, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para a gente fazer o acabamento com agulha de tapeçaria. Coloco a pontinha na agulha. E passo por todos os pontos pra gente terminar de fechar. Arremato e escondo o fio aqui pra dentro. E agora, a gente vai começar a fazer a saia, tá? Pra dar continuidade aqui ao corpinho, que na verdade é o vestidinho da nossa alcinha. Faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate, naquelas alcinhas que nós deixamos, dessa forma. Não vai fazer desse jeito, ó, de cima pra baixo, senão vai ficar pelo avesso a saia. A gente faz dessa forma, tá? Faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas para dar altura do ponto alto. Nós vamos trabalhar carreiras em pontos altos. Esse fio eu trago para frente pra gente prender. No mesmo espaço, faço um ponto alto, fazendo um aumento. No ponto seguinte, faço um ponto alto sozinho. Venho puxando esse fio para ajeitar bem os pontos. No próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos, fazendo um aumento. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a volta. Já terminei toda a volta, ficou com um total de 72 pontos altos. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Trabalho dessa forma por toda a volta. Finalizei a volta com esse detalhe, e olha como que o efeito fica bonito. Faço uma correntinha, venho nas alcinhas de trás, faço um ponto baixo. A gente vai trabalhar as alcinhas que nós deixamos. Faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E agora, eu trabalho pontos altos em cada alcinha, por toda a volta.
Vai ficar ponto sobre ponto, 72 pontos altos. Depois que a gente terminar a carreira com pontos altos, a gente faz esse detalhe novamente. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha por toda a volta. A gente vai fazer esse detalhe em todas as carreiras. Então, a gente vai fazer um total de 9 carreiras de pontos altos, contando com essa primeira carreira aqui. Todas elas, nós vamos fazer esse detalhe. Eu vou adiantar todas essas carreiras e volto com vocês. Cheguei no final da carreira, eu fiz uma carreira a mais. Eu falei que iria fazer 9 carreiras, eu fiz 10. Fiz o detalhe nas alças da frente, na última carreira também, de um ponto baixo com uma correntinha por toda a volta. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Coloco o fio na agulha de tapeçaria e escondo aqui por dentro dos pontos. Olha que efeito lindo que deu na saia, esses detalhes. Ficou bem bonito. Agora, a gente vira o trabalho. A gente vai trabalhar agora a parte do buquê. Venho com o fio na cor macadâmia, no mesmo tom. E faço o seguinte, ó, viro a peça. Agora, a ponta do cabo aqui do buquê virado pra mim, para que não fique pelo avesso. Faço uma laçada na agulha, deixa eu colocar na parte do arremate, introduzo a agulha. Um pouquinho difícil aqui para manusear, porque a peça tá bem cheia e ela não é uma peça muito pequena. Então, para mostrar para vocês aqui fica um pouquinho difícil. Fiz outra laçada que aquela soltou. Então, venho aqui nessas alcinhas que nós deixamos. Faço um ponto baixo. Esse fio já vem aqui pra frente pra gente prender. Faço 2 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. No mesmo lugar, faço um ponto alto. Fiz o primeiro aumento. No ponto seguinte, faço um ponto alto sozinho. No ponto seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo um aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a volta da carreira. Da mesma forma que nós fizemos essa saia, nós vamos fazer essa. O diferencial é que essa saia, a gente não vai fazer esses detalhes aqui, trabalhando nas alcinhas da frente. Não vai fazer. Essa saia, ela vai ficar reta, porque ela vai fazer o papel do buquê, tá? Então, ela vai ser uma saia lisa, sem detalhes. Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta, 2 pontos baixos e um ponto sozinho. No final dessa carreira, vai totalizar 72 pontos baixos, igualzinho a essa, na quantidade de pontos, tá? Então, a gente vai seguir fazendo por toda a volta. E as demais carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Até totalizar 10 carreiras, como nós fizemos nessa saia. Aqui tem 10 carreiras, tá? Vou adiantar e volto com vocês. Finalizando a última carreira, venho no primeiro ponto, aqui na terceira correntinha. Sempre no início da carreira, eu subi 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Aí, eu venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo,
E agora, eu vou puxar um pouquinho a laçada, porque a gente vai ajeitar pra gente fazer a união aqui das duas saias. E ficou na altura exatamente daquelas alcinhas que nós deixamos. Trabalhamos aqueles detalhes, ó, que ficou os babadinhos, né, nas alcinhas da frente, deixando as alcinhas de trás. Procura ajeitar bem aqui no arremate, tá? Pra ficar bem certinho, ó. Vou dar uma ajeitada pra ficar bem na posição do arremate da outra saia. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Naquele detalhe aqui da outra saia, nós fizemos uma correntinha e um ponto baixo. Para ficar um babadinho aqui no acabamento, eu vou fazer um intervalo de duas correntinhas. Então, eu fiz duas correntinhas, venho no ponto seguinte, ó, eu pego ponto normal, aqui as duas alcinhas, e aquela alcinha que nós deixamos, ó. Faço um ponto baixo, duas correntinhas, introduzo no ponto normal da saia mais clara e venho na alcinha da outra saia, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E venho fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei essa parte do acabamento, venho aqui no último ponto, pegando o último ponto também da alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Coloco na agulha de tapeçaria e escondo aqui por entre os pontos. E ficou desse jeito. Com os detalhes aqui de acabamento. Ficou bem delicadinho. Vamos desvirar para ver como que ficou. Um detalhe bem simples, bem fácil de fazer. E olha o resultado final. Que lindo! E agora, pra gente fazer o coraçãozinho, um coraçãozinho bem pequenininho, que vai ficar nas mãozinhas da nossa alcinha. Então, eu já fiz uma parte, que foi um anel mágico, com 6 pontos baixos dentro do anel. Foi a primeira carreira. A segunda carreira, fiz aumentos em todos os pontos, 12 pontos baixos. Terceira carreira, que foi essa, foi ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Quarta carreira também, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Já terminei aqui a quarta carreira da outra parte, tiro o marcador. Essa partezinha aqui eu cortei o fio. E agora a gente vai fazer a união. Venho em qualquer ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E faço ponto sobre ponto nessa parte e na outra também. Vai totalizar 24 pontos, tá? Fazendo as duas partes de ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 5 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 6 com 24 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo,
volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No seguinte, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a 7ª carreira com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no seguinte, faço uma diminuição. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 8 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço ponto sobre ponto nessa carreira, 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 9 com 12 pontos baixos. Vou puxar um pouquinho a laçada e coloco o enchimento. E agora a gente vai fazer a última carreira. Tiro o marcador, já começo com uma diminuição. Coloco o marcador. Vamos fazer diminuições em todos os pontos. No total, vão ser 6 diminuições. Finalizei a última carreira. Corto o fio de um tamanho suficiente para costura. Tiro o marcador. E termino de fechar com a agulha. Agora, para fazer o bracinho, eu já tenho um pronto, já adiantei. Fiz um anel mágico, coloquei 6 pontos baixos dentro do anel, foi a primeira carreira. A segunda carreira, fiz aumentos em todos os pontos, totalizando 12 pontos. Foi a segunda carreira. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer da carreira 3 até a carreira 13, ponto sobre ponto. Eu vou adiantar todas essas carreiras e volto com vocês. Lembrando que eu não vou colocar enchimento, tá? Vou deixar dessa forma. Eu acho que fica mais harmonioso no corpinho, mas é preferencial, tá? Se vocês quiserem estar colocando um pouquinho de enchimento, podem colocar. Finalizei a carreira 13. Tiro o marcador e agora eu já faço o fechamento com a própria agulha de crochê. Eu introduzo a agulha dos dois lados, faço um ponto baixo, desse jeito. E venho fazendo pontos baixos até o finalzinho. Prontinho. Corto o fio de um tamanho suficiente para costurar no corpinho. Posicionei os bracinhos, coloquei alfinetes para que não saia do lugar na hora da costura. E olha só, ficou bem rentinho a cabeça, tá vendo? A costura é bem simples, é um pontinho no corpinho, um ponto no bracinho. No corpinho, no bracinho. Depois a gente arremata o fio e joga pra dentro do corpinho e corta, tá? Vou adiantar essa costura e volto com vocês. E ficou desse jeito, os bracinhos costurados. Ó. E agora, eu venho com esse mini coração, colocar bem aqui no meio. Eu coloquei o fio na agulha, eu vou passar esse fio aqui pro lado, ó.
Eu já vou aproveitar para costurar no bracinho. E vou posicionar assim, ó. Como se ela estivesse abraçando o coraçãozinho. O fio tá saindo aqui. Venho dando pontinhos aqui, ó. Desse jeito. Não vai aparecer desse lado, porque esse bracinho, ele tá dobrado. Então, não vai aparecer desse lado aqui. Vou trazer mais pra pontinha, pra ficar assim, ó, desse jeito. Agora eu passo esse fio aqui por dentro do coração, vou sair do outro lado. E venho dando pontinhos nesse bracinho, da mesma forma que eu fiz com esse. Desse jeito, tá? Eu vou dar mais uns pontinhos aqui para ajeitar bem. Vou arrematar o fio, esconder aqui dentro do coração e cortar. Vou adiantar essa parte porque fica meio difícil eu manusear e mostrar para vocês. E eu quero que essa parte fique bem certinha aqui, tá? Ficou assim a nossa ursinha romântica. Olha que linda. Fiz mais um coraçãozinho igualzinho a esse. A gente tá colocando aqui no cabo. A gente vem bem aqui na direção do roxinho. Coloco a ponta de fio na agulha e trago esse fio aqui pro meio. E faço várias voltas, ó, bem apertadinho. Saio com a agulha aqui no meio, novamente, aqui na parte da frente. Sobrou só um pedacinho de fio. Passo o fio por dentro da laçada. Vou colocar na agulha de novo, essa pontinha. E escondo aqui pra dentro. Corto essa pontinha. E agora a gente ajeita para que fique bem certinho. E vou passar um pouquinho de cola de silicone para que fique bem fixado esse coração, tá? Coloco 2 alfinetes para ajudar na fixação. Os alfinetes passam por fora do refil de cola, tá? Agora é só aguardar um pouquinho a secagem. Ficou desse jeito. Coraçãozinho já colado. Se vocês quiserem fazer o buquê maior, é só colocar mais carreiras, tá? Tanto nessa cor da saia, que fica por dentro, quanto a saia do buquê. Então, faço a mesma quantidade de carreiras nas duas, para que fique certinho, tá? Aí, se vocês quiserem maior, é só fazer mais carreiras, tá bom? Eu quis desse jeito porque eu quero que fique aparecendo mesmo o rostinho da ursinha, tá? Achei que ficou bem fofinho, depois que entrar as flores aqui vai ficar bem legal. Então, vamos voltar com o vestido. E eu já tenho as minhas flores prontas.
as minhas rosas. Fiz elas em vermelho, o mesmo tom do coração. Então, a cor é opcional, tá? Vocês podem estar utilizando a cor de preferência, aí é a gosto de vocês, tá bom? Essa receita, eu não vou estar fazendo a rosa aqui com vocês, porque eu já tenho essa receita aqui no canal. É só clicar no card, que vai aparecer aqui na tela em algum lugar. E vou deixar linkado também na descrição do vídeo, onde vai ficar também a lista de materiais. Às vezes as pessoas me perguntam onde que acha a lista de materiais quando eu falo aqui no vídeo. Ah, vai estar lá na descrição do vídeo. Por exemplo, buquê de ursinho, tá lá o título. Logo embaixo do título tem a minha apresentação, né, do que eu tô falando aqui no vídeo. E tem, às vezes não cabe tudo ali por escrito. Aí você clica no mais. Aí sim você vai ter todas as informações que eu tô falando aqui. A lista de materiais, o link do vídeo da aula das rosas. Então vai estar tudo lá, tá bom? Então eu vou posicionar essas rosas aqui na cabeça. Vou fixar com alfinetes. Todas elas eu deixei um fio grande para costura. Vocês podem estar colando também, mas eu prefiro costurar e depois passo cola em alguns pontos para que fique bem harmonioso. Então, eu pego meus alfinetes, deixa eu colocar aqui no cantinho. Aí a gente vai posicionando e vai olhando. A gente vai posicionando conforme o agrado, tá? Já costurei as flores na cabeça da nossa ursinha. E olha que maravilhoso que ficou esse buquê. Deixa eu transformar em ursinha novamente, para vocês verem como que ela ficou. Ela ficou com um tamanho de 22 centímetros, tá? E é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, que assim você vai estar contribuindo para o crescimento e engajamento aqui do canal, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!